Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Repetindo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que o teu Espírito, Senhor, nos conduza nessa palavra. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, uma declaração, um convite do qual nós nunca ouvimos de nenhuma pessoa na história da humanidade. Alguém dizer, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É uma declaração muito forte, muito ousada, que só alguém que tinha autoridade para dizer isso podia dizer. Só alguém que era reconhecidamente poderoso. Jesus era reconhecido como talvez na época o povo não entendesse quem ele era verdadeiramente, mas sabia que ele era um homem de Deus de muito poder pelos seus milagres. Ressurreição de Lázaro e muitos outros. Então ele tinha autoridade e poder para fazer uma declaração dessa: quem tiver sede, venha a mim e beba. Mas em que consiste essa sede na prática, né? Do que Jesus está falando ali? A gente sabe que não é a sede física, né? Da gente beber água, até porque não emana das mãos de Deus água, né? Jesus está falando de uma sede diferente, de uma sede espiritual, que na prática, irmãos, é algo muito presente na vida das pessoas. Todos nós, né, e eu já disse isso aqui, nós não estamos, espiritualmente, nós estamos em terra estrangeira, né? Humanamente, não, estou na minha casa, estou na minha terra, sou cidadão do Brasil, moro na minha casa que eu comprei, eu estou no meu lugar sim. Mas espiritualmente não, nós não somos daqui. Nós viemos de Deus e vamos retornar para Deus. O Espírito está trabalhando em nós para que a gente retorne para Deus. E o homem, quando sofre a queda e abandona Deus, passa a habitar no homem um vazio tão grande que só Deus pode preencher. E esse vazio, ele é muito visível na vida das pessoas e às vezes até na nossa vida também. O grande problema aí, irmãos, é reconhecer a sede de Deus na nossa vida. Às vezes, nós mesmos sendo cristãos, caminhando com Jesus, às vezes por uma vida espiritual não tão bem cuidada, a gente começa a ficar sedento de Deus. Porque quer a gente tenha uma necessidade racional de Deus ou não, porque muitas vezes a gente é cristão, mas a gente nem ora durante a semana, não lê a palavra e não sente necessidade nenhuma com isso. A gente pensa que não sente, porque fisicamente não. Mas o nosso espírito, ele sente sede de Deus. Quando o homem deixa Deus pela queda, fica um vazio nele que só Deus pode preencher. E esse vazio caminha com o homem até que Deus possa preencher. E quando Jesus disse, olha, vinde a mim, vós que estás com sede, e eu darei de beber, ele está dizendo isso, olha, essa sede que tem na alma de vocês, essa sede espiritual que vocês têm, eu posso saciar. E na prática, irmãos, como é que funciona isso? Muitas vezes, irmãos, é lícito na nossa vida que a gente coloque as nossas expectativas nos nossos planos, projetos, né? Eu vou estudar para ser um engenheiro, eu desejo isso, e você tem expectativas, né, de êxito que você vai se sentir muito bem quando alcançar isso. E é natural, ora, você estudou anos, era o teu sonho ser um médico, ser um engenheiro, era o teu sonho ser um lutador, seja qual for o seu sonho, você vai lutar e estudar, e o dia que você conquistar isso vai te dar uma satisfação muito grande. Você vai se sentir realizado com isso, você vai se sentir feliz com isso, mas isso não vai matar a sede espiritual que está na nossa alma. Essa é a grande questão. Então a gente precisa entender e a gente precisa identificar que nós temos sim a nossa necessidade de realização pessoal, mas a gente precisa entender que junto com ela caminha nossa sede de Deus, que só Jesus pode saciar.
Porque o grande problema é quando a gente confunde as duas coisas e acha que essa sede que a gente está sentindo em nossa alma, que nada mais é do que a necessidade de alcançar um alvo que a gente estabeleceu para a nossa vida. Não raras vezes, pessoas andam tristes, frustradas porque não casaram, não encontraram a sua cara metade, e isso lhes incomoda de tal forma que ela acha que nunca vai ser feliz se isso não acontecer. Mas a felicidade, ela não está relacionada àquilo que você vai conseguir, mas a felicidade está relacionada à sede que você vai matar em Jesus Cristo. E é isso que Jesus está falando. A sede que vai definir se você é uma pessoa feliz ou não, é Jesus que sacia. A nossa felicidade, ela não está em coisas ou em alvos que a gente vai conseguir, mas a nossa felicidade verdadeira só pode ser alcançada em Deus. Então, muitas vezes, eu lembro que eu já falei isso aqui, quando eu estava no seminário, o padre que era o reitor do seminário era um padre holandês. Eu não sei hoje, mas naquela época, o povo da Holanda não existia pobreza. Todos tinham poder aquisitivo considerável. Lá na Holanda não tinha pobre, não tinha mendigo. Todos tinham vida digna e uma condição de vida satisfatória. E, pasmem, era o país com o maior índice de suicídio. O país com o maior índice de suicídio. Por que isso? Porque as pessoas sentem a sede, não identificam que essa sede é de Jesus e que só Ele pode saciar, atribuem essa sede a algum alvo que está querendo alcançar, e quando alcança, a sede continua, aí que se desespera, começa a buscar em outras coisas, e quando não acha, começa a achar que a felicidade não existe e que de nada adianta na vida, aí cai em depressão e se mata. Claro que a gente sabe que a depressão também é uma doença e tem que ser tratada clinicamente. Mas tem pessoas que têm uma depressão que jamais vai levar à morte, mas são pessoas deprimidas, amarguradas, porque tem essa sede dentro de si, mas não sabe verdadeiramente o que é. E o grande problema aí, irmãos, é que muitas vezes a gente coloca sobre o ombro de pessoas e de alvos um peso muito grande. Às vezes a pessoa casa achando, não, eu encontrei a felicidade, eu encontrei fulano ou fulano e agora eu vou ser feliz. Mas a sua felicidade não está em pessoas, não está naquela pessoa. A sua felicidade você só vai alcançar quando Jesus matar a sede que está na sua alma, no seu coração. Aí a pessoa se frustra e você vai, não, eu casei, mas ele não me fez feliz. Mas não é ele que tem que te fazer feliz. A gente não casa para ser feliz. Deus nos criou para sermos felizes em nós mesmos. A gente não pode tirar de dentro de nós. Deus não criaria a gente necessitando de uma felicidade que está fora de nós. Deus nos deu tudo o que precisamos para uma vida sadia, para sermos completos, preenchidos e felizes. A gente não pode, a gente tem que ter esse cuidado, e muitos cristãos caem nesse erro, misturar, não identificar o que é a sede de Deus e o que é a expectativa terrena em cima de alvos que você deseja alcançar. Amados irmãos, esse erro, esse desvio, muitas vezes leva irmãos a sair de igreja. Muitos saem da igreja porque entram na igreja, continuam com essa sede e acham que quem vai resolver a sede é o convívio com os irmãos, no sentido de que, não, eu vou ser atendido nas minhas necessidades, meu ego vai ser massageado, meus desejos vão ser cuidados, eu vou ser cercado de cuidados e atenção, e essa sede que eu sinto vai passar, eu vou me sentir bem. Mas não é assim. Só Deus pode matar a nossa sede de felicidade, só Ele pode nos fazer realmente felizes. E como a gente sabe que a gente alcançou isso? Quando você sofre com as coisas, mas não é derrotado por elas. O cristão que se preenche verdadeiramente de Cristo. Jesus está falando
para a igreja e para quem não é igreja. Vinde a mim, vós que estáis com sede, vocês serão saciados. Se alguém está infeliz, busca em Cristo e você vai ser saciado, a sua felicidade vai chegar, porque em que consiste a felicidade? No preenchimento desse vazio que está dentro de nós, porque isso é algo que incomoda, que dói na alma. É tão dolorido isso que as pessoas ficam dando cabeçadas no mundo a vida inteira procurando o que vai preencher isso e não acha, porque não tem. O mundo ele não pode preencher esse vazio, então o mundo ele cria uma série de circunstâncias de alegria, de êxtase, para você pelo menos momentaneamente se sentir feliz, sentir acalmada essa sede de Cristo e você, graças a Deus, agora eu estou bem. Mas tudo que o mundo oferece vai tratar isso de forma passageira. As drogas, as pessoas quando procuram drogas é uma sede que tem dentro delas, de algo que elas não têm, não sabem o que é e querem preencher. E a droga, ainda que momentaneamente, preenche. É um erro a gente dizer a alguém, olha, não procure a droga porque é ruim, porque você vai ficar desqualificado, porque a droga é algo gostoso, é algo que faz a pessoa se sentir muito bem, mas leva à destruição. A questão é o depois, porque ela não vai saciar essa sede e a pessoa vai mergulhar cada vez mais nela e vai destruir a sua vida. Não só a sua vida, mas muitas vezes a vida daqueles que ele ama. Então a gente precisa entender que quando essa sede, quando a gente busca intimidade com Cristo, se encher do Espírito e colocar as nossas expectativas em Cristo, a gente vai perceber que as frustrações da nossa vida vão nos fazer sofrer sim, vão nos entristecer, mas não vão nos derrubar. Então, quando a gente é saciado por Cristo, eu posso me frustrar com um relacionamento com alguém. Vou ficar triste, vou talvez até machucado, mas não vou ficar destruído. A minha felicidade não vai ser abalada por causa daquilo, porque há uma diferença entre você ser triste e ser infeliz, são coisas bem diferentes. O cristão, ele pode estar triste, infeliz nunca. O cristão não pode estar infeliz, porque o cristão ele é completo em Deus, não nos falta nada. Eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu já sou completo e feliz em Cristo, é isso que a gente precisa entender. A nossa felicidade, o nosso bem-estar, aquilo que falta para nos completar, tudo está em Jesus Cristo. Ele diz claramente, vinde a mim, vós que estáis com sede, e serão saciados. Jesus olhou para a multidão e viu uma multidão sedenta e disse, venham a mim porque eu mato a sede de vocês. Jesus tem o poder para nos completar, para nos saciar e assim a gente ser feliz. O cristão que bebeu dessa fonte, e eu creio que todos nós estamos bebendo dessa fonte. A gente passa por provações, passamos sim, mas a gente não é derrubado. Porque a gente fica triste, preocupado muitas vezes, mas a gente está seguro, porque a gente se sente bem, se sente feliz conosco mesmo. A gente sabe quem nós somos, para onde vamos e de onde viemos. Então, o grande diferença é esse, aquele que coloca a sua expectativa nas pessoas, no que tem, nos seus alvos, quando é decepcionado, ele fica destruído, porque ele não tem, tudo que preenchia ele era aquilo. Coitado daquele que põe a sua expectativa de felicidade em alguém, porque vai ser frustrado, ninguém tem a capacidade de fazer o outro feliz e vai frustrar. Um dia vai frustrar pela imperfeição e o pecado que está em cada um, nós vamos frustrar alguém um dia. E a pessoa que depositou toda a sua felicidade na outra, ela está destruída porque não tem mais nada para preencher ela. Quando aquilo acabou, quando ela foi frustrada ali, o que restou na vida dela? Porque faltava alguém, faltava Cristo preenchendo e matando a sede. Por isso que o cristão é capaz de passar por coisas terríveis sem ser abalado. Porque ele está preenchido de Deus. Há uma segurança dentro de nós. Essa pessoa me decepcionou, me entristeceu, mas eu já considerava essa possibilidade, porque somos falhos e pecadores. Me entristeceu, mas não tirou minha felicidade, porque a minha felicidade
eu encontrei em Jesus, bebendo da fonte que é Jesus. Ele preencheu essa voz que gritava dentro de mim, esse vazio. E é isso, a felicidade consiste em nós estarmos com essa sede morta, esse vazio preenchido. Sem isso não tem ninguém feliz, porque a felicidade é o pleno conhecimento de que nós estamos plenamente cheios, de que não nos falta nada. O cristão, ele caminha aqui na terra sem que falta nada. Nós não dependemos mais de bens materiais, nós não dependemos mais de pessoas ou de nada para que a gente seja feliz, para que a gente tenha uma vida plena, porque a nossa vida foi encontrada em Cristo. Então, amados irmãos, a gente precisa ter esse cuidado. Se as coisas que a gente está passando, além de nos entristecer, de nos aborrecer, está nos derrubando, é porque a gente está precisando beber da fonte que é Jesus. A gente está precisando beber dessa água. A gente está precisando se encher do Espírito Santo de Deus. A gente precisa viver pelo Espírito e não pela carne, né? A carne, ela continua buscando as coisas que o mundo oferece. Mas o Espírito pode se encher dessa fonte que é Jesus. Pode beber dessa água que é Jesus. Então, amados irmãos, parece chover no molhado falar isso. Mas às vezes a gente se descobre tendo essa confusão na nossa vida. Às vezes a gente se observa colocando sentindo a sede de Deus, às vezes por um momento espiritual um pouco fraco, porque a gente tem que reconhecer que a nossa vida espiritual é de altos e baixos, né? Momentos nós estamos assim numa vida espiritual maravilhosa, zen, né? Acima de todas as coisas, e momento nós estamos por baixo na nossa vida espiritual, porque há um misto em nós de carne e espírito que pelejam. E às vezes a gente, por descuidar do espírito, a carne se levanta e a gente fica fraco espiritualmente, e às vezes a gente se observa com essa sede. Pior do que isso, se observa colocando em outras coisas a cura dessa sede e esquecendo, né, desviando a nossa mente, o nosso entendimento de que só Jesus pode matar a nossa sede. Então, amados irmãos, é lícito, né, e é louvável que nós tenhamos objetivos terrenos, estudar, construir, adquirir coisas. Quem é solteiro, sonhar com a sua namorada, orar pela sua namorada, pelo seu namorado. Que bonito, né? Quando um jovem uma vez disse isso, olha, ele solteiro, sozinho, disse, eu oro todos os dias pela minha esposa. Eu nem namoro, nem sei quem é, mas eu já estou orando por ela. Que bonito isso. É bacana isso. Mas você tem que entender que você tem que ser uma pessoa feliz buscando isso, não colocar nisso a sua felicidade. Esse é um grande erro. Se a gente está se sentindo infeliz, bebe da fonte de Cristo. E a gente vai ver que quando a gente estiver cheio de Cristo, né, beber dessa fonte, a gente vai ver que as coisas vão nos entristecer, mas não vão nos destruir. Nada vai. E isso é a paz que excede todo o entendimento, nada mais é do que isso. O que é a paz que excede em todo o entendimento? É aquela paz que permanece no momento que ela não poderia estar presente. Quando a gente olha para alguém e diz, como essa pessoa pode estar em paz passando por tudo isso? Porque essa paz é inabalável, ela é firmada em Cristo, não é nas coisas que a gente vive ou passa, não são nas nossas expectativas. Então, amados irmãos, que a gente procure beber dessa fonte mais e mais, e que a gente não coloque a nossa felicidade em pessoas ou coisas que a gente vai alcançar, mas que a gente, sempre que sentir sede, saiba que você está precisando beber da fonte. Né? Se a gente não é feliz, a gente precisa resolver isso conosco mesmo. Né? A nossa infelicidade, ninguém pode resolver nosso problema de infelicidade, nenhuma pessoa. Nada que você conquistar na sua vida vai resolver o seu problema de infelicidade. Só Deus pode resolver isso. É uma coisa que nós temos que tratar conosco mesmo e com Deus. Nunca coloque esse peso sobre pessoas, nunca coloque esse peso em expectativa daquilo que vamos buscar para a nossa vida. Que a gente tenha esse cuidado.
E creio, irmãos, que essa palavra vai nos levar, às vezes, a identificar situações assim. Porque às vezes a gente está se sentindo triste, porque a gente está precisando se encher de Deus e beber da fonte. E a gente, sem perceber, começa a direcionar isso para pessoas. Começa a direcionar isso, culpar pessoas, culpar situações da nossa vida, né? Culpar frustrações daquilo que nós não alcançamos, né? E não é assim. A felicidade é uma coisa interior nossa. E Deus, Jesus falou, vinde a mim e vocês serão saciados. Eu lembro aqui de um escritor, um poeta, chamado Catulo da Paixão Cearense. Não é do meu tempo, não. Eu já li sobre isso. Ele escreveu um poema dizendo assim: a felicidade nunca está onde nós estamos, pois ela só está onde nós a pomos e nós nunca pomos onde nós estamos. Ou seja, a gente nunca é feliz no nosso momento presente. A gente sempre acha que a felicidade está naquilo que a gente não alcançou, naquela pessoa que a gente ainda não tem, ou seja, ela nunca está onde nós estamos. A felicidade, ela vai estar onde você colocar ela. Se você colocar a felicidade naquilo que você já tem, naquilo que você é, que beleza. Mas a gente nunca faz isso, a gente sempre bota a felicidade em algo que a gente não tem. Então foi o que esse poeta disse: a felicidade nunca está onde nós estamos, pois ela só está onde nós a pomos, e nós nunca pomos onde nós estamos. Jesus está onde nós estamos, Ele habita em nós através do Espírito Santo, e é aqui que está a felicidade. A nossa felicidade está em Deus, porque nele nós somos preenchidos e completos. Deus nos basta, não precisamos de mais nada. Então, pastor, só vamos buscar a Deus e esquece. Não, luta para você vencer na vida, para você estudar, ter suas coisas, casar, quem não casou, ter uma família. Lute por isso, mas entenda que não é ali que está a sua felicidade. Você tem que ser uma pessoa feliz, buscando essas coisas para compartilhar nela a sua felicidade. Amados irmãos, parece uma palavra tão óbvia, mas eu creio que a igreja inteira precisa entender isso. Há uma carência desse entendimento na igreja, porque a gente muitas vezes é omisso em resolver o nosso problema de felicidade. É mais fácil culpar as pessoas, culpar os acontecimentos da vida, do que a gente reconhecer que a gente precisa resolver isso com Deus e conosco mesmo. Amém, igreja? Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas nessa noite, declarando a plena dependência de Ti, Senhor, porque de nada vale, Senhor, nossas conquistas terrenas, de nada vale as pessoas que nos cercam, se não tivermos cheios de Ti, se não tivermos bebendo na fonte que sacia. De nada vai adiantar tudo isso, pois teremos todas as coisas e viveremos como se não as tivéssemos, porque elas não podem calar nem preencher a sede que temos de Ti. Por isso, Senhor, seja tudo em nós e glorifica o Teu nome em nossas vidas. Cuida de nós, Senhor. Vivemos num mundo em que os perigos estão à nossa porta, ao nosso lado. Nos livra de todos os perigos, Senhor. Nós agradecemos pelos inúmeros livramentos que têm nos acompanhado todos os dias, e muitos dos quais a gente nem toma conhecimento. Mas nós te pedimos que, sobretudo, o Senhor nos livre do mal, nos livra da ação do maligno, das suas setas, das suas investidas, nos livra da tentação. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre a Tua igreja. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.